Olá, galera siciliana, tudo bem? Então, aqui quem fala, professor Joacir. Então, começar a nossa aula de hoje. Então, o assunto é aposto, tá? Bom, na- nos materiais anteriores, sempre que eu passava para vocês, eu colocava também um link indicando uma aula no YouTube. Enfim, como eu já tinha comentado ali com vocês, eu não tenho quadro aqui na minha casa, né, para dar aula, né, e português, principalmente para aula de gramática, a gente precisa, né, assim, dessa parte visual, né, e como eu não tenho um quadro, aí ficava difícil. Mas, né, como diz aquele ditado, né, nos momentos de dificuldade é que surgem as grandes ideias. Então, resolvi então aqui, né, quebrar um galho, né? Não sou macaco gordo, mas vou quebrar um galho. Quebrar um galho aqui com o computador. Então, eu preparei uns slides para apresentar, no caso, o conteúdo para vocês, tá? Ficou bem legal, ficou bem legal, certo? Bom, vamos lá então. Nosso assunto de hoje então é o aposto. Então, a gente está trabalhando com os termos acessórios da oração, né? A gente já viu o adjunto adnominal, adjunto adverbial, agora vamos ver o aposto, tá? Então, definição, o que é aposto? É o termo da oração que se liga a um nome, substantivo ou palavra com valor de substantivo, com a função de explicá-lo, esclarecê-lo, identificá-lo ou discriminá-lo, tá? Então, se liga a um substantivo ou uma palavra, né, que tem a mesma função de substantivo, né? Que seria uma palavra que dá nome às coisas, né? Seria o núcleo do sintagma, né? E bom, e principalmente, olha só, o aposto, ele tem a função então de explicar, esclarecer, ele não tem a função de qualificar. Tá? Isso é muito importante, tá? Fazer essa distinção. Ele não tem função de qualificar. Palavra que qualifica é um adjetivo, tá? Ou palavras que exercem funções próprias de adjetivo. Mas isso a gente vai ver até mais à frente ali, tá? Então vamos lá. Certo? Posto, opa. Então vamos lá, exemplo. Olha essa frase. Maura, aluna do terceiro ano, foi bem na prova. Então, olha só, ali aquele termo, aluna do terceiro ano. Ele está fazendo o quê? Está explicando, dando uma informação a respeito de Maura. Então, aluna do terceiro ano aqui é um aposto, está se referindo a, está esclarecendo, né, dando uma informação a respeito de Maura. Então, é um aposto. Na outra frase, desejo-lhe uma coisa, felicidade. Então, felicidade está explicando que coisa é essa. Então, desejo-lhe uma coisa. Que coisa é? Felicidade. Então, felicidade é um aposto. Tá? Geralmente, o aposto vem separado do nome a que se refere por sinais de pontuação. Mas existe um tipo de aposto que normalmente não vem separado por sinais de pontuação, como nos exemplos abaixo. Então, ali, ó, a cidade de São Paulo. Então, de São Paulo é aposto, porque está especificando que cidade que é. O rio Amazonas. Amazonas é um aposto, está especificando que tipo de rio que é. O carro Cruze. Está especificando que tipo de carro é. Então, Cruze é um aposto. Então, esse tipo de aposto, a gente dá o nome de aposto de especificação. Tá? Então, os tipos de aposto. Então, a gente tem o aposto explicativo, né, que ele é usado para esclarecer um termo, né, te dá uma informação a respeito de um termo. Então, por exemplo, Clarice, dona do mercado da esquina, foi viajar para o exterior. Então, dona do mercado da esquina é um aposto. Está te dando uma informação a respeito de Clarice. Tá? E geralmente o aposto explicativo vem entre vírgulas. Certo? Vamos para o próximo. Opa! Aqui. Aqui. Aposto de especificação. Serve para individualizar um termo de sentido genérico. Geralmente é um nome próprio. Tá? Então, como no caso que a gente tinha visto antes ali. Então, por exemplo, gosto do romance Quincas Borba.
Então, Quincas Borba é um aposto. Então, ele está especificando qual é o romance de que eu gosto. Então, romance é um termo genérico, né? Então, Quincas Borba está especificando qual é o romance. Então, Quincas Borba é um aposto de especificação. Certo? Vamos para o próximo. Aposto enumerativo. Enumera os elementos constituintes de um termo da oração. Então, olha a frase. Comprei tudo que desejava. Carro, casa e obras de arte. Então, ali, ó, carro, casa e obras de arte está se referindo a quê? A tudo que desejava. Então, comprei tudo que desejava. O que era tudo que eu desejava? Carro, casa e obras de arte. Tá? Então, esse é o aposto, tá? Aposto enumerativo. Vejam que ele vem marcado ali por 2 pontos, né? Geralmente ele vem depois de 2 pontos. Tá? Aposto recapitulativo ou resumidor resume os termos anteriores do enunciado. Então olha a frase: sabedoria e paz. Isso é o que eu quero sempre. Então ali aquele isso está se referindo a quê? Sabedoria e paz. Então eu tenho uma palavra ali, um termo só, que ele está retomando tudo que foi dito antes. Ele está fazendo uma espécie de uma síntese do que foi dito antes. Tá? Então por isso que ele é recapitulativo ou resumidor. Tá? É um termo só que resume, né, às vezes, vários elementos. Aposto comparativo. Compara um termo da oração com alguma coisa. Aparece isolado por vírgulas. Exemplo. Seu rosto, obra de arte perfeita, encanta a todos. Então, no caso ali, obra de arte perfeita é uma comparação que eu faço, no caso, ao rosto. No caso da pessoa de quem eu estou falando, não é? Então eu estou dizendo que o rosto da pessoa então é tão perfeito que parece uma obra de arte, tá? Então por isso que ele é um aposto comparativo. Eu estou comparando o rosto a uma obra de arte. Claro, pode ser que uma outra pessoa nem ache isso. Claro, há um certo grau de subjetividade nisso aqui, né? E assim, ele pode por vezes até ser confundido com o aposto explicativo. Só que o aposto explicativo ele te dá uma informação a respeito daquele termo. Esse aqui não, esse aqui ele faz uma comparação. Né? Eu estou comparando, pode ser que seja verdade ou não, é uma comparação que eu faço. Né? Já no explicativo não, eu estou te dando uma informação a mais. É uma informação que ela é precisa, certa. Né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma comparação, algo que depende inclusive do ponto de vista de quem faz, né, a comparação. Vamos para o próximo. Bom, e o último, aposto distributivo. Distribui as informações dos termos da oração separadamente. Por exemplo, Jairo e Hugo são acadêmicos. Este cursa medicina, aquele direito. Então, olhem só. Eu tenho ali 2 termos da oração, né, Jairo e Hugo. Então, depois dos 2 pontos, eu tenho ali o este e o aquele que se referem àqueles 2 elementos. Então, o este ali está se referindo a quem? A Hugo, né, que é o elemento mais próximo. E o aquele está se referindo ao elemento que está mais distante, que é Jairo. Então, este cursa medicina. Quem? O Hugo. O Hugo cursa medicina. Aquele direito, aquele está se referindo a Jairo. Então, ele é um aposto distributivo. Por quê? Porque ele se refere a 2 elementos e distribui, né, essa especificação, né, através no caso, de 2 expressões. Né? Bom, então a primeira parte da aula é essa, tá? Na outra tem a continuação.